Oiê, desejo que esteja bem, feliz 2024, que 2024 seja um ano de possibilidades, oportunidades, né, para todos nós, que possamos todos construir uma nova história, né? E aí eu queria trazer a reflexão do seguinte, sendo um pouco crítica aqui, bem ao contrário do que eu sou, ou não. Tivemos a pandemia há pouco tempo e o que mudou da pandemia para cá em relação a tudo que a gente vê, em relação ao nosso comportamento com nós mesmos, com a nossa família, o que mudou? E aí vem a perspectiva distorção da realidade, né? Eu abordei dentro do contexto de autoconhecimento, né, e cunho espiritual, que é o meu processo, e fiz da forma mais simples e objetiva possível para já trazer a informação que eu quero que traga, né? E é sobre isso. É de coração para coração. Eu me curo, você se cura, né? Todos nós curados podemos curar o mundo. É sobre energia, é sobre pensamentos, é sobre vibração. Então é sobre isso. Distorção da realidade traz a perspectiva sobre a natureza da realidade e a maneira como nossa percepção pode distorcê-la. A jornada espiritual muitas vezes envolve a busca pelo significado e potencial, a nossa melhor versão. É fascinante explorar a dinâmica entre a realidade percebida e objetiva. A influência das emoções e as energias polarizadas são partes integrais dessa reflexão. A realidade percebida refere-se a cada um de nós, como interpreta o mundo ao nosso redor através de nossas próprias experiências, emoções, crenças. Por outro lado, a realidade objetiva é a existência independente dos pensamentos ou dos nossos sentimentos. São fatos e eventos que ocorrem independentemente da nossa percepção individual. O desafio está em compreender como nossas percepções podem se desviar da realidade objetiva, o externo, e como podemos trazer mais clareza ao entendimento para uma maior compreensão do nosso interior. No contexto do desenvolvimento, a distorção da realidade pode ser comparada a olhar para o mundo através das lentes distorcidas. Assim como essas lentes podem distorcer nossa visão, a distorção da realidade pode alterar a forma como vemos e interpretamos as experiências e informações ao nosso redor, afetando nossas decisões e percepções. Energia é luz e luz é informação. Tá calor e eu tô suando. A expansão de consciência envolve essa ampliação necessária das percepções, aquela energia sutil, sentimento, sensibilidade, né, intuição, em relação ao mundo e ao nosso mundo interior. É importante estarmos sempre sensíveis, porque só com a sensibilidade à flor da pele a gente consegue captar as experiências, as pessoas, as coisas como são, né? E a gente vai colocando as barreiras saudáveis, né? A gente vai respeitando sem tanta agressividade e violência, porque a gente acaba entendendo como as coisas mais ou menos funcionam. É um processo, não tem ninguém perfeito aqui. É um processo de vigiar e orar e tentar cada vez mais, todo dia, ser um pouquinho melhor do que foi ontem. Quanto mais expansão de consciência, maior liberdade das condições limitantes humanas. Dentro dessa perspectiva, certamente a expansão de consciência é o que nos leva a uma maior liberdade das condições emocionais limitantes de todos nós, que são o foco de todas as sequelas emocionais desta e de outras vidas, né? Porque quando a gente não tem consciência, quando a gente não procura, o que você procura você, quando a gente não procura despertar a consciência para novos conhecimentos e assim ir decodificando o seu próprio sistema para entender por que você está sentindo aquilo por aquela pessoa, por que você está sentindo essa emoção, porque foi contrariado, porque foi rejeitado, por que você está se sentindo com tanto medo. É importante a gente se questionar o tempo todo, porque quanto mais a gente se questiona, mais vamos tendo informações. E aí agora, com tanto mecanismo, com tantas ferramentas, a gente pode ir trabalhando nisso de forma consciente, gerando as sequelas emocionais, né, acabam gerando, dentro dessa perspectiva, e a realidade, os bloqueios celulares, né, porque o fluxo, somos um campo energético, as células precisam fluir, quando elas não fluem em determinada parte do nosso corpo, a gente adoece, né, e quando você não vê
você vai adoecendo outras partes, né? Porque é uma sobrecarga para o seu sistema corporal, né? Você acaba sobrecarregando ele ao longo da vida, né? Com atitudes erradas, hábitos errados, e depois, muitas vezes, com consciência, tipo, eu sou assim mesmo, eu faço isso mesmo, vou continuar fazendo, e é isso, depois eu vejo não, gente. Na velhice, vai sofrer, entende? O sofrimento não é bom pra ninguém. Então, se a gente tiver a força, a coragem de mudar agora, ninguém vai ficar doente, ninguém vai sofrer desse jeito, vamos evitar hospitais lotados, enfim, emocional, né? Quando expandimos nossa consciência, somos capazes de perceber além das fronteiras estreitas do nosso pensamento comum, nossas próprias crenças e sentimentos. Isso nos permite questionar e desafiar ideias e padrões pré-existentes, abrindo caminho para uma maior compreensão, aceitação, perdão, liberdade do que seu coração está cheio. O que alimenta seu coração? Faz você vibrar positivamente. É sobre isso. Esse é o caminho que você precisa ir. Esse é o caminho que você tem que seguir. Eu sei bem disso. Estar aqui fazendo minhas perspectivas é uma coisa que alimenta a minha alma. Eu tô feliz, eu tô conectada, eu tô vibrante. Isso, por mais que eu queira outras coisas acabo dividindo a minha energia para outras coisas, é aqui que eu gosto, entende? De estar falando, de estar contando tudo que eu tô aprendendo, tudo que eu tô me desenvolvendo, como eu vejo as coisas e como funciona dentro de mim. E compartilho com você. Por isso que eu falo que é de coração para coração, porque se eu vejo potencial de que nós mesmos podemos nos curar, tendo consciência dos hábitos, né, das sequelas emocionais que vamos adquirindo, eu sei que você pode também, porque todos nós podemos. Se eu consigo, você consegue. Então é sobre isso. À medida que nos tornamos mais conscientes, também desenvolvemos uma maior capacidade de escolha e de direcionar nossa própria experiência de vida, em vez de sermos meramente influenciados pelas circunstâncias externas, pelo que o sistema social, cultural, familiar exige e estabelece como devemos fazer, pensar, falar, ser. A conexão com o espírito traz um novo paradigma de cura, a liberdade de ser, de se ouvir, de se conectar com a sua alma. É sobre isso e é para isso que estamos aqui. Nos libertar destas restrições condicionantes é entrar no fluxo do universo imortal, consciencial, para viver uma vida mais saudável, plena, equilibrada, significativa e principalmente alinhada com os desejos da nossa própria alma. Não é sobre perfeição, novamente. É sobre você estar blindado com você mesmo. É sobre você se conhecer intimamente, ter intimidade com Deus, sabe? Isso te fortalece, te deixa forte. Tua plataforma energética blindada. Então o mundo pode se destruir, você está blindado. Obviamente você não vai se tornar insensível, não, mas você sabe que cada um tem os seus próprios processos para passar. E a gente precisa confiar cada vez mais em Deus e na justiça divina, porque ela existe. Distorção da realidade é mais uma perspectiva de autoconhecimento e cunho espiritual para questionar hábitos e refletir sobre o que realmente fazemos com essa oportunidade de vida aqui, né? No aqui e agora. Nada muda se não mudarmos a nossa energia. E a nossa energia é o que faz a gente vibrar, né? Sentimentos geram pensamentos, pensamentos geram ações e ações geram resultados. A interpretação sem conexão com o coração não gera sentimento de mudança. Essas condições limitantes são fatores que restringem o nosso potencial como humanos, espécie em evolução, impedindo o nosso pleno desenvolvimento, nos paralisando em ciclos repetitivos dessas e de outras vidas e nos afastando do real propósito de estarmos aqui. Convicções negativas sobre nós mesmos e o mundo são crenças que podem ser adquiridas ao longo da vida e limitam a nossa visão sobre o poder do que somos capazes de fazer, realizar, materializar, né? Pegar. Então, sobre isso. O medo é uma emoção natural, necessária para a sobrevivência, mas quando se torna excessivo ou irracional, ele pode limitar, autossabotar e nos impedir de tomar ações necessárias para o nosso crescimento pessoal. Foca em você, acredita no que você está sentindo, o mais importante é você, né? Máscaras de oxigênio vão cair, você só consegue salvar um, e se você se salvar, você consegue salvar os outros, então é sobre isso. A pressão para nos conformar às expectativas e normas sociais, essa conformidade social que é exigida, muitas vezes limita a nossa expansão mais autêntica, nos privando de sermos quem realmente somos. E isso, obviamente, nos impossibilita de explorar maiores
interesses, sonhos, desejos, né? Desenvolvimento, habilidades únicas e inatas de cada um de nós. Cada um tem um dom, tem uma habilidade, exatamente porque Deus nos fez perfeito a sua imagem, e todos juntos, né, trabalhando nessa engrenagem, para a engrenagem funcionar, ela funciona de forma perfeita, plena, próspera, abundante. Limitação financeira condiciona também. Obviamente que sim, porque cria barreiras para o acesso, como recurso da educação, oportunidade de crescimento pessoal e profissional, colocando limites nas possibilidades, né? A gente se sente preso e a gente é sobrecarregado, a gente é bombardeado com um monte de coisa que faz com que a gente diga para nós mesmos que não conseguimos, né? E o desafio está em acreditar em algo a mais, e é Deus. Essa fé no inabalável de que você pode, que você consegue, nessa energia que já está disponível a todos, mas que nem todos conseguem se apoiar nela por causa de quê? Por causa do medo, desses sentimentos, das crenças limitantes. Então, quando a gente liberta isso, a gente crê, acredita fielmente em Deus e a gente consegue. Então, é sobre isso, né? De acordo com o nível e o processo de evolução de cada um. Sem falar as condições de saúde e deficiência, né? Que restringe, obviamente, o poder pessoal. Tem pessoas que já estão com sequelas avançadas que não tem como fazer todo esse trabalho. Então, o trabalho é mais árduo ainda e acabam desistindo no meio do caminho. No entanto, à medida que expandimos nossa consciência e vamos desenvolvendo uma mentalidade de crescimento, a distorção da realidade se torna um desafio consciente. E aí traz resultados expressivos, impactantes, bem positivos, porque tudo que vivemos e passamos faz parte desse processo de se autoconhecer. A gente passa por isso tudo exatamente para mergulhar em nós mesmos, né? E cada um vai identificando o seu próprio processo. É identificar, resignificar e evoluir. Não tem jeito dentro das minhas perspectivas. É um treinamento consciente, consistente, contínuo de autoconhecimento, alinhamento energético e expansão de consciência no aqui e agora. Distorção da realidade é uma perspectiva analítica, didática, comportamental, que mostra ser possível, sim, superar as condições limitantes humanas com fé, conhecimentos múltiplos e a inevitável integração da ciência com a espiritualidade, para assim encontrar respostas, soluções alternativas, caminho, apoio, para desafiar as crenças, as inseguranças, as fraquezas das limitações limitantes e procurar tão somente a cura interior. As respostas que precisamos já estão dentro de nós. Distorção da realidade faz com que a gente procure fora o que já está dentro. E assim, encontrar as oportunidades de crescimento, desenvolvimento e aprimoramento que já estão predestinadas a nós. Quando a distorção da realidade tem liberdade para se expressar ao máximo, ela pode criar uma severa desconexão entre perceber a realidade como ela é e a interpretá-la de maneira distorcida. Obviamente, de acordo com aquilo que a gente está dentro, né? Se for tudo que você alimenta, cresce. Então, é sobre isso. Isso pode levar a um enfraquecimento da capacidade de tomar decisões informadas e de se adaptar a situações diversas, impactando negativamente no desenvolvimento pessoal e no bem-estar emocional. É sobre isso. E aí gera todas as sequelas emocionais, né? Que viram os traumas nas células e aí adoece o corpo. Esteja bravamente acordado, preparado, nossa consciência é imortal, podemos trabalhar em nossa consciência no aqui e agora, a gente encarna para isso, para a expansão de consciência. O jogo é 100% espiritual. Quando não ganhamos, aprendemos a jogar. A língua tem o poder da vida e da morte, e aqueles que a amam comerão do seu fruto, está na Bíblia. Deus é inteligência, use a sua conexão com sabedoria. Amor cura, ame-se incondicionalmente. Não é tempo de desistir do amor, é tempo de namorar. Mantenha a frequência de seus pensamentos bem elevados e se blinde energeticamente. Um grande beijo no coração, fica com Deus, bebe água e pratica atividades físicas. Bora!